escola, por exemplo, hoje eu trabalho na escola a perspectiva do múltiplo leitor. Eu não posso pensar só na alfabetização Sim. literária, eu tenho que pensar na alfabetização das artes visuais, né, da É, arquitetura, total. da modelagem, né, porque hoje o mundo pede pessoas letradas em É, várias linguagens, né? Na música. Então, dentro da escola, a gente tem que perpassar todas essas linguagens, né? é. Eu tenho instalações lindas que os meninos fazem, né? Eu já tive uma vez, tem um espaço na escola que ele é rebaixado dos adolescentes, Hum. e era um fórum de filosofia que o tema era utopia, dias melhores virão, e eles pediram para fazer essa instalação que eles chamam esse lugar de buraco, porque ele é fundo. Teve um dia que eu tinha quase 70 meninos fazendo essa instalação. E eu tinha combinado de descer devagar, mas eu juro, eu não tive coragem de mandar subir. Porque era incrível eles discutindo a concepção do espaço. Eles fizeram um trabalho lindo. Né? Legal. E aí a gente tem a transgressão de, naquele dia, ter um movimento diferente na escola, porque aquilo é mais rico, né? Uhum. E a escola é espaço também de quebrar paradigmas. Coisas básicas. Olha, a gente foi para Ubajara com os meninos. E aí fizemos uma trilha, é, fizemos o bondinho, mas antes fizemos uma trilha, era uma trilha de ida e volta, devia dar 2 quilômetros, um pouco mais, né? Primeira coisa dos meninos. Ai, tia, a gente vai andar isso tudo? Aí eu brinco, é isso, gente, eu tenho quantas vezes a idade de vocês? Bora, bora, bora. Daqui a pouco você para e diz: Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo esse barulho? Aí eles começam a olhar. E é um sagui que passa, um canto de um pássaro, o barulho deles pisando. Aí tem um lugar mais ruim de andar, às vezes de vez em quando um escorrega, né? Tem que aprender a cair. E a E a gente se levantar. termina numa cachoeira. Quando a gente chega na cachoeira, é muito interessante. Eles começam, né, com a água, aquele chão liso. Gente, cuidado, não é fundo, mas a gente vai. E aí é interessante, primeira coisa, tia, a água é muito fria. O que que eles esperavam, né? Uma cachoeira na beira da serra, água morna, até água fria. É uma sensação que muitos não experimentam, gente, né? Do É. ponto de vista sensorial, aí o que que acontece? Ninguém quer sair da cachoeira. Tudo tremendo, a gente hoje vai já ter uma hipotermia aqui, mas uma experiência nova, Legal. né? De viver. Então, assim, como é legal isso dentro da a escola tem que quebrar esse tipo de coisa, né? Essa coisa muito hermética, escola Uhum. boutique. Uma escola que não tem uma parede suja, que não tem uma areia derramada, não é escola, É, né? Porque isso faz parte da da convivência, convivência. né? Com certeza. Um laboratório, uma oficina de artes, onde tu vai trabalhar com marcenaria, tu vai trabalhar com tinta. Não pode ser um lugar bonito, hermético. Ele precisa ter um lugar que tenha esse movimento, né? É, Então, isso faz parte também, né? legal. Eu acho que isso humaniza as Uhum. coisas, sabe? E Uhum. quando eu penso a escola como empresa, eu tenho que pensar muito que tem que ser uma empresa que humanize, Uhum. né? E que pense no que ela quer, no que é que a gente quer formar. Né? Claro que educar, a gente não tem certeza de nada, porque tem a subjetividade de quem está sendo formado, né? Mas a gente tem apostas, né? E a escola tem que ser um lugar de apostas, mas não é uma aposta aleatória, é uma aposta fundamentada, com estudo, né? Que a gente, toda escola tem que ser um centro de estudo, porque para a gente se perceber também nesse processo de aprendizagem, né? Sim. Com muita responsabilidade, Também, também. né? Mas a gente tem que estudar muito, né? Uma coisa que se você entrar na sala minha e da minha mãe, assim, é cheio de livro, né? Porque de vez em quando entra um professor e diz, eu estou na dúvida, às vezes a gente vai escrever alguma coisa de análise de aprendizagem, aí tem uma discussão com a coordenadora, discussão boa, né? Uma diz, eu acho que é Uhum. isso, não, eu acho que a análise, ele está nessa fase, nessa, aí a gente vai estudar. Uhum. Porque, ou então eu brinco, liga para os universitários, porque a gente tem os consultores que dão formação para a gente, e tem horas que a gente percebe que tem coisas que a gente não dá conta do que as crianças trazem. A gente tem que estudar para entender, né? Uhum. E isso faz parte porque a gente não sabe de tudo. É legal. É. E é muito legal esse movimento. E uma coisa que é muito bacana, por exemplo, os meninos às vezes trazem curiosidades nas ciências que a gente não sabe responder. Antes as professoras diziam assim, Emília,
eu não posso, porque como é que eu vou explicar isso para eles? E hoje eu entendo que a gente pode dizer para eles, eu nunca tinha pensado nisso, vamos estudar. Né? Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela perguntou à professora, a gente foi observar coisas no pátio e ela viu que todas as folhas que estavam no chão eram amarelas e as que estavam na planta eram verdes. Então ela perguntou por que só as folhas amarelas caíam. Gente, tem que trabalhar a perda da clorofila e não sei o que. E a gente foi lendo com eles e foi tentando explicar e ler o que eles podiam compreender. A gente lia e cada um ia dando sentido como podia. Mas uma observação incrível que essa Incrível, criança fez, Uhum. né? Então a gente não precisa Lógico, saber né? tudo para explicar. Por exemplo, quando eles perguntaram de onde vem a chuva, que a gente um dia observando não foi para o pátio porque estava chovendo. E daí o que que a gente faz? Vamos estudar, vamos ver. Então as explicações, porque a chuva, a nuvem é uma piscina gigante, e aí quando derrama a água da piscina chove, né? E aí a gente vai, e aí um dizia é o Papai do Céu, é São Pedro, que aí o mito vem junto com a ciência, né? Porque a ciência nasce da religião e dos mitos, e é muito interessante porque no percurso de aprendizagem as crianças vêm para os primórdios da humanidade. A gente queria explicar as coisas, não tinha a ciência, a gente explicava, né, com os mitos, com a filosofia, com a religião, e as crianças fazem o mesmo percurso na escola. Né? O professor podia chegar e dizer, olha, a chuva tem uma mudança de estado físico, é isso, é aquilo. Mas qual é o sentido? Olha o que eles fizeram, né? Eles vão pensar como essa água chega na chuva, de onde vai essa água. Aí uns diziam que era um cano gigante, aí a gente deita para observar onde está o cano. Aí um dizia, mas não tem cano, aí o outro dizia, é um cano Wi-Fi, aí ele traz a Então, assim, veja, tem toda uma construção que a formalização não é o mais importante uma criança de 4 anos explicar mudança de estado físico da água, mas o processo, porque eles terminam, vamos dizer, no nível, num patamar muito mais elaborado do que eles começaram. Né? Mas para uma criança entender que tem uma mudança no estado físico. Uns diziam assim, tia, a água vira vento e depois ela vira água de novo. Quando ela vira água de novo, volta a chover. Quer dizer, ela já percebeu que essa água tem uma mudança de estado. Mas ela não vê quando ela vira vento, né? Porque ela, quando fica no estado gasoso, ninguém vê, né? Então, assim, veja, tem toda uma construção e um trabalho mental incrível, né? Então, o professor não precisa explicar e formalizar. Algumas vezes, a gente vai provocando para eles irem além de onde eles estão. Esse é o nosso papel. Né? Quando eles dizem, por exemplo, que um picolé só derrete no sol, aí a gente põe um picolé sem ser no sol, e o que é que vai acontecer? Ele vai derreter. Né? Então eles vão vendo que não precisa do sol. Também derrete no sol é mais rápido. Né? Então a gente vai trazendo contra-exemplos para eles crescerem. Veja que eles têm uma situação de empreender real. Eles têm um problema para resolver, eles têm uma pergunta que eles não têm a resposta. E eles vão ter que buscar os recursos. Mas é uma visão de hoje, de um problema de construir. É muito legal quando a gente descobre a resposta. Eu não estou trabalhando para o mercado. O mercado vai vir, se for o caso, como consequência. Né? Então, eu penso muito que a escola não pode fugir desse papel de formar pessoas que sejam capazes de fazer as escolhas delas.